Vamos continuar a série que nós temos feito aqui, eu e pastor Jailson. Já foram pregados 2 sermões, esse é o terceiro. Quem esteve vindo nos últimos 2 domingos sabe que nós estamos fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. E o título é esse que está aí no slide, a lei do amor. Então nós vamos continuar expondo e eu quero que você encoraje outros a vir. Mesmo que tenham perdido o início da série, a vantagem é que nós temos isso tudo em vídeo para as pessoas acompanharem no nosso site. Isso é muito bom e nós louvamos a Deus por esse recurso. Mas é meu desejo que você também venha com regularidade para que esse bloco de ensino faça sentido na sua inteireza. Hoje nós vamos começar com o primeiro mandamento, mas nós vamos trabalhando e fazendo conexões entre eles, inclusive com aquilo que já foi falado nas 2 primeiras mensagens. Então eu quero começar resumindo aquilo que eu falei na mensagem passada, como forma de preparação para aquilo que eu vou falar hoje com esse primeiro mandamento. Então, na última mensagem, nós começamos dizendo que os 10 mandamentos são o resumo da lei. A razão de nós estarmos falando dos 10 mandamentos aqui, expondo e mostrando a importância deles, é porque o próprio livro de Deuteronômio, que é o lugar onde os 10 mandamentos são repetidos, Êxodo 20 é a primeira vez que eles aparecem, Deuteronômio 5 é a segunda vez que eles aparecem na Bíblia, e eles são listados como um bloco que na verdade resume várias outras leis que são descritas em Deuteronômio. Então o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, ele tem os 10 mandamentos no capítulo 5, depois mais na frente ele tem várias regras para o povo de Deus, e na verdade as regras, elas seguem o esboço dos 10 mandamentos. Tem várias regras relacionadas ao primeiro, depois ao segundo, depois ao terceiro e assim por diante. Então, nesse sentido, os 10 mandamentos, eles se mostram o resumo da lei. Eles também são o espírito por detrás das leis civis e cerimoniais. Eu expliquei na semana passada que a lei de Moisés era um todo, e é muito difícil a gente fazer uma divisão quanto a que tipo de lei essa lei é. Hoje, na hora da aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade. Mas por hora, deixe-me dizer que tinham leis que estavam mais voltadas para a ideia do culto. Então você prestava culto a Deus, lá no templo em Jerusalém, de um certo jeito, com várias regras. Essas regras são as chamadas leis cerimoniais. Mas também haviam regras relacionadas à vida do Estado de Israel, isto é, de Israel como nação. Então, leis políticas, leis que a gente chama de leis civis. O que é interessante é que as leis cerimoniais diziam respeito ao nosso relacionamento com Deus, primordialmente, e as civis, o nosso relacionamento com o próximo. Então, num certo sentido, a lei moral está por detrás, ela é o espírito por detrás de cada uma das leis cerimoniais e leis civis. E eu também falei que os 10 mandamentos são um pacote fechado. Estava relendo um autor essa semana que disse assim: não é à toa que Deus coloca o número de mandamentos em 10. O número 10 na Bíblia é sinônimo de completude, de inteireza. Se você quebra e diz, só 9 são reafirmados no Novo Testamento, ou, sei lá, menos, você quebra a ideia de completude, de inteireza que Deus está apresentando como resumo dessa lei. Nós também falamos que os 10 mandamentos funcionam como um código de aliança. O que eu quero dizer com isso? Toda aliança tem regras que norteiam a aliança. Você não faz aliança e diz assim, ó, vamos nos amar, mas a gente não tem a mínima ideia como amar. Claro que não é assim. Existem regras que ditam todo e qualquer relacionamento. Seja ele entre marido e mulher, entre amigos, entre pais e filhos, não importa que tipo de relacionamento. Com o seu vizinho, com o Estado, qualquer relacionamento tem regras. E essas regras funcionam dentro de um contexto de aliança. E como é que Deus faz essa aliança conosco? Ele poderia chegar para nós e dizer assim, ó, vocês têm que obedecer regras porque eu sou Senhor. Eu criei todo mundo, então você tem que obedecer. Mas Deus não diz só isso de si mesmo. Ele fala assim, Israel, eu sou o Senhor, o vosso Deus que te tirou da casa da escravidão, que vos livrou do Egito. Deus se apresenta como nosso Salvador. E como Salvador, portanto, Ele está nos chamando a responder às suas leis em gratidão. Então é nesse sentido que Deus não dá regras como quem é bravo, déspota, que diz assim, ó, tem que obedecer. Não, Deus mostra que a sua graça
precede a lei. Ele primeiro salva e depois pede que você responda em amor ao amor dele. Ele primeiro trata você não segundo as suas justiças, mas segundo as misericórdias dele. Depois ele pede que você responda com lei. Então eu ensinei que no prefácio dos 10 mandamentos, Deus está ensinando que ele é nosso Salvador. Ele tem toda a razão de dizer assim, então não tem outro Deus além de mim. Depois de tudo que ele fez por nós, ele pode chegar para você, ele tem todo o direito, não só como Criador, mas agora como Salvador, de dizer assim, então não tem outro Deus além de mim? Adore a mim do jeito que eu estipulo a adoração, não tome meu nome em vão, separe tempo para mim, e assim por diante. Ele tem todo o direito de fazer isso. E esse código é perpétuo. Eu também mostrei que esse código não é algo para o tempo de Moisés, ele continua valendo para as nossas vidas hoje. Os 10 mandamentos não são só uma história bonita para a gente contar, ou para a gente ver na televisão, né, de um período ultrapassado. Não, ele tem a ver com regras que valem para a nossa vida ainda hoje. E prova de que eles valem é porque a aliança de Deus continua. A aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança eterna. A Bíblia diz que ela é inviolável. Se ela é inviolável, então as regras que ditam essa, que são a essência dessa aliança, elas continuam. E por último, eu também falei que nós temos lições à sociedade. Eu destaquei lições à sociedade e lições à igreja. A sociedade, por exemplo, aprende com os 10 mandamentos que a gente precisa ter fundamento para qualquer conversa sobre moral, sobre ética. Curioso é que esse mundo não quer a ética, vamos dizer assim, os princípios éticos da palavra de Deus, mas querem falar de justiça, de ética, sem referencial objetivo, sem padrão objetivo, e isso é impossível. Eles se contradizem, porque o que rege justiça se você não tem padrão objetivo? O que você sente no seu interior? Isso varia de pessoas para pessoas, e alguns sentem coisas muito loucas. Aquilo que a maioria gosta, mas e aí a minoria? Como é que fica? Se você não tem padrão objetivo de ética, então sua moral vai para o ralo. Você não tem fundamento nenhum. Também disse que, diferente do que o mundo pensa, Deus não aceita só gente que é correta. É o contrário, Ele salva a gente para ser correta. Salvação precede integridade. E eu trouxe 2 lições para a igreja. Primeiro, de que regras explicitam como amar. Tem muita gente que gosta de falar, olha, esse negócio de mandamento, pastor, não é comigo, mas eu gosto de amor, viu, pastor? O negócio é amor. Mas você tem regras que ensinam como amar. E os 10 mandamentos são um exemplo disso. E também para aqueles que têm tendências legalistas, 10 mandamentos não são para conquistar o favor de Deus. Jesus Cristo já conquistou o favor de Deus para nós. Nós agora não respondemos, portanto, com méritos, mas com gratidão. Portanto, chegamos ao primeiro mandamento. E a gente agora vai, eu e pastor Jailson, vamos expor um mandamento por domingo. Se Deus quiser, até o final de novembro, nós terminamos toda essa série. E o primeiro mandamento é pequenininho, mas tem muita coisa. Tem tanta coisa que eu temo ser raso hoje, de tanta coisa que tem. Mas eu rogo a Deus, e já roguei a Deus, que seja suficiente para alimento seu. As palavras são bem curtinhas, nós já lemos. Olha lá, na versão atualizada fala, não terás outros deuses diante de mim. Na versão da NVI, que a gente também tem usado bastante, fala, não terás outros deuses além de mim. E já vou lembrando para os adultos que eu vou cobrar de vocês, isso aqui tudo decorado no finalzinho dessa série. Tá bom? A gente vai começar a citar na hora do culto assim, todo mundo junto. Então, esse primeiro é fácil, tá? Não terás outros deuses além de mim. Esse é fácil, esse dá para você recordar com facilidade. Bem, o que esse mandamento tem a nos ensinar? Antes de falar o que esse mandamento específico tem a nos ensinar, eu preciso trazer um tesouro para você. O Catecismo Maior de Westminster, não esse que a gente leu, mas um outro que é maior, mais extenso, ele nos traz algumas regras para interpretar os mandamentos. E eu quero aqui resumir algumas dessas regras em 3 princípios. E eles vão ajudar não só para a mensagem de hoje, mas eles vão nos ajudar a olhar para os 10 mandamentos como um todo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Essas regras hermenêuticas ou de interpretação estão lá na pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster. Olha só como essas regras podem ser úteis. Primeira coisa, lá está dito que a gente tem que entender que a lei de Deus é perfeita.
o que isso significa é que Deus não exige coerência, Ele exige perfeição. Significa que eu e você estamos perdidos. É verdade, Deus não chega assim, ó, todo mundo tropeça, viu? Mas contanto que você seja coerente, tudo bem. Não. A lei de Deus não exige só coerência, ela vai além disso. Deus não é só coerente, Ele é santo, e Ele diz, sede santos como o vosso Pai é santo. Então a lei de Deus, ela mostra os nossos pecados de uma maneira devastadora, porque quando a gente acha que a gente cumpriu aquele mandamento, ela revela quão profundo é o mandamento e como ele atinge o nosso interior. Eu quero que você preste atenção nisso. Todas as vezes que a gente estudar o mandamento, eu espero e rogo a Deus que o Espírito use a mensagem aqui pregada por mim ou pelo pastor Jailson, para que você perceba que esse não só é pecado dos outros, é seu pecado também. O mandamento expõe quem nós somos, portanto revela pecado de todos. Segundo princípio é que a lei é abrangente. O que isso significa? Que, primeiramente, quando a gente for expor um mandamento, não pense que da próxima vez que for expor outro mandamento vai ser tudo diferente. Há certas coisas que são sobrepostas, há mandamentos que estão relacionados. Portanto, é possível que eu e pastor Jailson lembremos ou pensemos em algumas aplicações que valem tanto para um mandamento quanto para outro. Isso não é problema, porque eles compõem os mandamentos compõem o caráter de Deus. A santidade de Deus, a sua justiça, o seu amor e assim por diante. Se é o caráter de Deus que está em jogo, essas coisas não são distintas muito claramente uma da outra, mas estão entrelaçadas. Portanto, é normal haver um pouco de sobreposição. Mas mais do que isso, todos os pecados da mesma classe são proibidos. Por que é importante você e eu entendermos isso? Quando a gente chegar no momento em que eu for pregar assim, não matarás, a nossa conclusão não é dizer assim, tudo bem, pelo menos esse, acho que estou tranquilo, isso eu nunca fiz. Por quê? Porque na verdade os mandamentos eles funcionam como uma sinédoque. Isso em língua portuguesa, caso você não se lembre, é você usar uma parte para falar do todo. É assim, é quando ele cita um pecado de uma área para falar de todos os pecados daquela área. Então cada mandamento abrange uma área de pecados. Pode ser que você nunca tenha usado revólver ou uma faca para tirar a vida de alguém, mas diz respeito a todo pecado que viola de alguma maneira a vida alheia. E a gente vai ver a abrangência da lei de Deus quando a gente chegar nisso aí. A lei é abrangente, portanto. Terceiro princípio que eu quero destacar é que a lei é concisa. Quando eu digo que ela é concisa, significa que ela não descreve tudo. Ela é bem resumida. Não terás outros deuses além de mim. Fácil de guardar. Mas o que isso significa? Muita coisa. Tanto é que todas as vezes que os estudiosos vão comentar os mandamentos, eles sempre falam que por detrás de uma proibição tem algo positivo que Deus está ensinando. Deus não fala só não. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não é só não que Deus diz. Deus diz também sim a coisas positivas que nós temos que obedecer. Portanto, por trás de uma proibição há um dever prescrito. E é importante que a gente entenda isso. Tá? E por trás de um dever prescrito há uma proibição também. A lei está ali de maneira concisa, mas tem muito mais que é dito por detrás dela. Então isso vai nortear não só a mensagem de hoje, mas as próximas mensagens. Deixa eu lembrar aquilo que eu disse antes, mas eu preciso destacar isso. Que a lei que Deus exige de nós é fundada em graça. Lembremos-nos que o primeiro mandamento, e na verdade cada um dos demais mandamentos, está fundamentado no prefácio de salvação. Redenção requer uma escolha. Eu quero lembrar o texto que está lá em Josué 24. Josué 24 é um dos textos mais conhecidos desse livro. Esse é um livro que a gente lembra da história de Jericó, por exemplo, que é muito conhecida. E tem 2 versos no finalzinho desse capítulo, desse trecho que eu estou citando, que também são bastante conhecidos. Josué chega para o povo, já está no final da vida dele, ele vai passar o bastão, ele quer dar as últimas recomendações. O povo está lá, esperando que Josué dê as coordenadas para eles, com medo do que vai acontecer se Josué for, porque quem é que vai liderar no lugar de Josué? Aí Josué conta a redenção de Deus, fala de como Deus foi maravilhoso com Abraão, quando tirou Abraão da sua terra, depois quando tirou o povo do Egito, e fez as maravilhas no deserto, e conta toda a redenção, e depois fala assim para eles, vocês vão entrar na terra, e a terra está cheia de outros deuses,
escolhei a quem vocês vão servir. Escolham a quem vocês vão servir. Aí ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse verso, que é bastante conhecido, ensina pra gente que graça exige escolha. Não dá para você receber graça da parte de Deus e dizer assim, não estou muito bem decidido. Será que eu vou? Será que eu me aproximo de Deus? Não funciona assim. Graça demanda resposta, demanda escolha. Por isso que Josué fala assim, escolham quem vocês vão servir. Se os outros deuses ou se o Senhor. Eu vou dizer para vocês quem eu vou escolher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante a gente entender isso. Graça não é barata, ela nunca é barata. Por isso que ela é acompanhada de lei. Graça dita a você como é que você responde a Deus. Ele não derrama bênçãos e você vai embora e está tudo bem. Se Ele derrama bênçãos e você não responde de acordo com o que Ele exige, você é infrator ainda maior. Você é digno de maior juízo. Porque Deus já derramou as suas bênçãos, já deu dos presentes dele para você. Ele exige que você responda com obediência, com essa escolha. Então veja só, porque Ele é meu Senhor e Salvador, faz sentido eu responder de forma que corresponda à aliança com Ele. Esse relacionamento de casamento, por assim dizer. Eu escolhi alguns verbos aqui que não são tirados da minha cabeça, eles são tirados do Catecismo Maior e de outros textos que interpretam os mandamentos, mas que ilustram o relacionamento de uma mulher para com o seu marido. Na Bíblia, esses verbos são muito importantes quando uma mulher anda em conformidade com a palavra de Deus em relação ao seu marido. Olha os verbos que eu escolhi. Conhecendo, honrando, confiando e submetendo. São 4 verbos que ilustram como é que uma esposa ama o seu marido. Por que eu estou dizendo isso? 2 razões. Primeiro, a Bíblia fala bastante do casamento como analogia do relacionamento com Deus. Está no Novo Testamento isso, está no Antigo Testamento. Isso aparece várias vezes. Segunda razão, lembra que eu falei que a gente tem que aprender como é que funciona o amor, como é que se ama, regras ensinam como se ama. Então, a esposa não ama o marido de qualquer jeito. Ela ama o marido conhecendo o marido. Não faz sentido você dizer que ama alguém e não está interessado em saber quem é esse alguém. E não conhecer esse alguém na sua intimidade. É estranhíssimo isso. Inclusive, a gente mostra essa inconsistência quando a gente fala de um amigo que você não conversa há tempo e você nem dá bola para ele ou para ela, mas você diz assim, olha, eu gosto tanto de você. Falso. Porque quem a gente ama, a gente quer conhecer mais. Nós somos incoerentes nesse sentido. Quem a gente ama, a gente quer se aproximar mais. E além de conhecer, esses outros verbos ensinam o amor. Veja só, honra. Quando uma esposa ama o marido, ela honra o seu marido. Quando o marido ama a esposa, ele honra a sua esposa. Mesma coisa a ideia de confiança. Quem a gente ama de fato, a gente confia. É impossível dizer eu te amo, mas eu desconfio. Não é amor, é egoísmo. Amor confia. O amor, ele descansa. Ele diz assim, ó, eu te amo, eu fiz aliança com você, portanto eu confio em você. E não pense nisso só no relacionamento de casamento. Esse é uma boa e talvez a melhor ilustração que eu consigo trazer agora, mas vale para qualquer relacionamento de amor. Quando você conta alguma coisa para um amigo, eu espero que você conte porque você o ama. Porque você a ama, em outras palavras, você está confiando nessa pessoa. E submetendo com exclusividade. Aqui vem a ideia da monogamia. Por isso que o casamento é uma boa ilustração. Você se submete ao Senhor e ao Senhor somente. Portanto, casamento aqui funciona como ilustração daquilo que Deus pede. Como Ele fez aliança com o seu povo, Ele pede que o seu povo responda com essas atitudes. Isso sim é amor. Mas se essas coisas são amor, então elas revelam muitos dos nossos pecados. Mas muitos. E eu não vou ter tempo de expor todos, eu só vou chamar a atenção de alguns. De como nós falhamos nessas atitudes de amor. Por exemplo, se devo submissão a Ele somente, isto é, monoteísmo, um só Deus, então não só o politeísmo é proibido, e de fato é, quando fala não terás outros deuses além de mim, a Bíblia está proibindo o politeísmo. Mas não é só isso que ela está proibindo. Ela também proíbe, por exemplo, o não crer em Deus, o ateísmo.
E ela proíbe a negligência para com Deus, que é o ateísmo prático. Eu falo ateísmo prático é o seguinte: muitos de nós não são ateístas, muitos brasileiros inclusive, não são ateístas teóricos. A gente diz assim, ele afirma com todas as letras que não existe Deus. E ele defende isso com unhas e dentes. Não há Deus. São poucos que dizem isso. A maioria diz, não, eu acho que existe aí lá um cara lá em cima, uma força superior, alguma coisa, né? Mas vive como se isso não importasse. Isso é negligência para com ele. E toda e qualquer atitude que a gente toma em que Deus não entra na conta, é negligência para com ele. Portanto, quando a Bíblia fala que a gente deve submissão a ele, se alguma coisa que você faz, Deus não entra no planejamento, você e eu negligenciamos o Senhor. Mas tem mais. O mesmo vale para os demais atos de amor. Por exemplo, se a gente tem que confiar no Senhor, isso significa que esse mandamento proíbe desespero. Quando eu e você ficamos desesperados e a ansiedade toma conta da gente, e a gente não sabe o que fazer, significa que o Senhor não é alvo da nossa confiança. Quando os discípulos estavam lá no barco e Jesus dormia profundamente, e eles diziam assim, nós vamos morrer. E aí Jesus acorda, fala para o mar assim, shh, fica quieto. E aí eles dizem assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perderam de vista que não há Senhor como o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. Perderam isso de vista. Quando a gente cai em profunda ansiedade, a gente perde isso de vista. A gente perde de vista que o Senhor é o alvo da nossa confiança. Mesma coisa com honra. Honra proíbe falta de entusiasmo. Talvez isso seja o pecado de alguns de vocês. Tem alguns de vocês que falta dar um choque para louvar o Senhor. Porque parece assim que o marasmo e a chatice é muito chato. Tem gente que vem à igreja porque isso virou normal, mas lhe falta ardor, entusiasmo. Ele faz, ele não é contra, mas ele é só apático. Se Deus é a razão de apatia para ele, então ele não tem a Deus como Senhor. Ele tem outros deuses, pelos quais ele se empolga. Portanto, esse mandamento proíbe falta de entusiasmo. E conhecimento, conhecer a Deus proíbe várias coisas. Proíbe ignorância. Aqueles de vocês que vêm dizer assim, sabe pastor, eu não conheço muito da Bíblia, não, embora eu esteja na igreja já faz 30 anos. Pecado. Pecado. Se você está em aliança há 30 anos com Ele, o que você está fazendo? Não conhecendo a Ele. Imagina eu chegasse para você e dissesse assim, então, o seu marido, ele gosta de carne ou de frango? Sabe que eu não sei? Você daria risada disso, mas a gente faz a mesma coisa com o Senhor, quando a gente desconhece o Senhor. Ignorância, portanto, é pecaminosa. Não só isso, falso ensino é pecaminoso. Pode ser que o seu problema não seja ignorância, mas você bebe cada bobagem que está por aí, porque o pastor falou que tem que aprender, entendeu? Estou ouvindo de tudo na televisão, pastor. Estou ouvindo de tudo. Tudo que é mensagem, eu estou ouvindo. E também bebe tudo, não tem discernimento nenhum. Falso ensino é enganoso. Por quê? Porque não corresponde ao conhecimento verdadeiro de Deus. E tem mais, esse é pecado de teólogo, o último que eu vou dizer agora. O Catecismo Maior fala de investigação curiosa dos seus segredos. Se você gosta de conversar coisas assim que Deus não revelou, entrar nos meandros dos segredos de Deus, ele fala assim, ó, shh, fala só o que eu te ensinei, tá bom. Um dos erros da falsa profecia é falar o que Deus nunca falou. Isso é comum no nosso país. Tem muita gente que ama falar que Deus falou, quando Deus não falou. E a Bíblia é severa contra falsos profetas e profetisas. Depois leia Ezequiel 13 em casa e você vai ver a severidade do Senhor para com quem diz, Deus me falou, quando na verdade não falou. Portanto, esse mandamento ele revela muitos dos nossos pecados por causa daquilo que está envolvido no mandamento. Mas eu quero pensar sobre algo aqui que talvez seja motivo de confusão sua e até minha. Pensa bem. A Bíblia diz que Deus se declara o único Deus. Lá em Deuteronômio 6, é um dos textos mais conhecidos, era o texto mais precioso para o judeu. Lá Deus fala assim, ouve Israel,
Eu sou o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Não é? Esse mandamento você já ouviu antes. Em Deuteronômio 6 fala que não há outro Deus, eu sou o único Senhor. Inclusive em 1 Coríntios 8, que fala de carnes sacrificadas a ídolos, diz que ídolos as pessoas pensam que são deuses, mas na verdade não são. Eles não são deuses, são falsos. Então presta atenção. Se não há outro Deus, por que esse mandamento? Por que Deus nos diz simplesmente, eu sou o único Deus? Por que Ele fala, não terás outros deuses além de mim, se não existem outros deuses? É importante que você entenda o contexto no qual Deus está ensinando essas coisas a Israel. Israel está entrando no meio de nações que acreditavam no enoteísmo. Enoteísmo é o termo técnico que a gente usa para dizer que tem um Deus para cada região. É por isso que na Bíblia tem histórias em que falava assim, o Deus daquela cidade, o Deus daquela nação, o Deus, né? Tem o Deus de Arfaxade, o Deus de cidade tal, o Deus de... E isso mostra que essa era a crença das pessoas, mas não é um problema só deles. A razão de Deus dar esse mandamento é por causa da nossa tendência à idolatria. Isso é uma coisa que eu aprendi essa semana quando eu estudava, nessas últimas semanas que eu estou estudando para essa mensagem. Um autor que eu li falou uma coisa muito preciosa. Ele falou assim, sabe por que nós somos idólatras? Porque na verdade nós nos encantamos com o poder de Deus revelado na criação. É poder de Deus, mas não é o próprio Deus. Nós tomamos coisas poderosas na criação e nós absolutizamos isso. Nós tornamos isso alvo da nossa adoração, da nossa admiração. Lá em Romanos 1 fala que a tolice do homem sem Deus trocou o Criador pela criatura. O que isso significa? Como é que a gente absolutiza? Então talvez você diga assim, pastor, eu sei, eu já vi um documentário em que tem alguns índios assim que adoram o sol ou o trovão. Graças a Deus a gente já é moderno, né, pastor? A gente já superou essa fase de achar que essas coisas são deuses. Mas nós temos outras coisas que nos deixam de queixo caído e que nós achamos que são poderosas, porque de fato são. Por exemplo, quando o poder sobrenatural se manifesta. A Escritura fala muito dessas coisas e ela não entra no mérito de se é real ou não é real. O que ela quer saber é para onde te leva. Uma das coisas que mais me entristece acerca de falsas profetisas, o texto que eu mencionei está lá em Ezequiel 13, fala que falsas profetisas cativam as pessoas que as seguem. Sabe uma das coisas impressionantes nesse país, que é fascinado pelo poder sobrenatural? É que as pessoas que vão atrás disso nunca conseguem ficar livres disso. Elas se tornam dependentes do seu guru. Dependentes, antes do que dependentes do Senhor. Ficam cativas e Deus abomina isso. Deus abomina. Por quê? Não é porque esse poder é falso. É porque ele procede de outro local e ele conduz para outro que não o Senhor. Se conduz para outro que não o Senhor, portanto, é idólatra. E nós absolutizamos essas coisas sobrenaturais. Vou falar até de uma coisa que aparentemente é banal, mas não é. Por que que a sexualidade é uma coisa tão forte na nossa cultura hoje? É porque ela é poderosa. Ela fascina pessoas. Ela mostra a força que ela tem na vida das pessoas. São todos poderes que estão presentes na criação e nós os adoramos. Nós nos curvamos diante dos poderes da criação. Eu não estou falando que eles existem. Eles são muito reais. O problema é que você não tem a mínima ideia de quão menores eles são do que o poder do Senhor. Quando eu e você adoramos os poderes da criação, nós nos mostramos idólatras. Esses ídolos, alguns autores chamam de ídolos funcionais. Deixa eu explicar. A gente normalmente está acostumado com idolatria sendo aquilo que acontecia no passado, ou pessoas que têm imagens de barro ou de madeira. Os hebreus eles tinham um desafio, olha que desafio interessante. Deus manteve o seu povo no Egito por 400 anos, onde eles não tinham oportunidade de ter a sua própria terra, plantar e viver dela. Eles trabalhavam para os egípcios, mas não era uma cultura agrícola. Quando eles entram em Canaã, a terra que mana leite e mel, eles têm que agora começar a viver uma vida agrária. Isto é, entender como é que funciona o uso de ferramentas e a produção daquilo que a terra pode lhes dar.
Só que em Canaã, as pessoas acreditavam no Deus da fertilidade, Baal. Então o desafio deles agora é passar a viver na terra e fazer uso das mesmas ferramentas que estão na terra, mas não acreditarem nos deuses da terra. Esse é o desafio não só dos hebreus lá atrás, é o desafio nosso também. Viver em meio a uma sociedade que endeusa coisas. E nós usarmos os mesmos instrumentos e a mesma educação que o resto da sociedade recebe, mas sem endeusar as coisas que ela endeusa. O problema é que o homem moderno, ele acha que ele desmistificou a idolatria. Ele não tem idolatria. Por quê? Porque agora ele não acredita nessas coisas assim, poder por detrás da natureza. Ele sabe que tudo é ciência. Tudo está muito bem documentado e pode ser muito bem explicado. O problema é que essa pessoa não entende que nós somos religiosos em nossa essência. E se nós somos religiosos em nossa essência, a gente pode não chamar de religião, mas a gente adora. Inclusive a gente usa esse verbo bastante, né? Eu adoro tal coisa. A gente não usa muito esse verbo? Ele cabe perfeitamente. Nós somos seres adoradores. A gente ama apaixonadamente algumas coisas. E quando essas coisas são importantes, elas se tornam ídolos nossos. E isso acontece não só com a sociedade brasileira. Não quero que você pense que lá fora isso acontece. Isso acontece conosco também. Nós também demonstramos uma tendência a crenças sincréticas. Isto é, a gente ouve aqui o pastor Heber, o pastor Jailson, os presbíteros ensinarem. E olha, isso aqui tem sido muito bom para mim, pastor. Só que você acrescenta outras coisas e soma outras crenças e vira uma mistura sincrética que é bem a cara do nosso país. Que diz crer nesse Deus, mas crê em tantas outras coisas. Por isso que eu preciso chamar a atenção de coisas que nós já falamos antes. Eu não estou falando de coisas que são novidades. Aqueles de vocês que estão conosco desde o início da igreja já ouviram isso várias vezes. De como funciona a idolatria, o que é idolatria. Mas eu preciso repetir, porque eu aprendi que é com repetição que a coisa entra na cachola. Que o ensino, de fato, se torna natural e comum e brota do nosso coração. Veja como é que é a idolatria. Resumindo aqui coisas que nós já estudamos antes na escola bíblica dominical e também em mensagens. Idolatria não é simplesmente adorar um Deus de outra religião. Idolatria é coração dividido. Eu coloquei o Salmo 86, que é um texto que eu gosto muito, em que Davi ora assim: ensina-me a temer só o teu nome. Porque ele sabia que o coração dele muitas vezes era dividido. Idolatria é ter coração dividido. Idolatria não acontece só com coisa ruim, não. Eu quero que você entenda que normalmente idolatria nos pega com coisa boa. Qualquer coisa, inclusive o que é bom. Por exemplo, relacionamento romântico, ou excelência acadêmica, ou uma causa social. Isso é idólatra quando se mostra necessário para completar a sua alegria, ou sem a qual você se mostra ansioso e desesperado. É interessante isso, porque a gente revela ídolos quando a gente tem dificuldade de ficar sem eles, ou quando a gente os persiste de maneira assim, intensa. Para alguns de nós, até hobby vira ídolo. Hobby deveria ser uma coisa que você gosta, mas quando dá, faz. Quando não dá, tudo bem. Mas alguns de nós são capazes de dedicar muito do seu dinheiro e tempo e atenção para um hobby. Que é uma palavra bonita, inclusive, porque perde toda a conotação religiosa. É meu hobby, pastor. É uma coisa que eu gosto, assim, para fazer nas horas vagas. É nada, você gasta muito do seu dinheiro e do seu tempo com as coisas que você diz que são mero hobby. E isso simplesmente revela que o nosso coração é assim, ele é apegado a coisas para lhe fazer feliz, para lhe fazer satisfeito. Então, às vezes, nós mostramos que a gente ama o Senhor, mas a gente precisa de alguma outra coisa para completar a nossa alegria. A gente confia no Senhor, mas a gente fica louquinho quando aquilo não vem. Isso é idolatria. Isso simplesmente revela que o nosso coração é muito tendencioso para o adultério, mesmo estando numa relação monogâmica. O nosso coração se desvia para outras coisas. Por isso é que eu preciso começar a terminar explicando como é que é a sua vida e como é que é a minha vida. Eu não sei se você prestou atenção, a última pergunta que a gente leu do breve catecismo se atém a um detalhezinho do mandamento, mas que é uma preocupação muito grande.
A última pergunta do breve catecismo fala assim: que se nos ensina especialmente pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Por que essa ideia, não terás outros deuses além de mim ou diante de mim? Por que não diz simplesmente não terás outros deuses? Ponto. Os autores desse catecismo, como outros, perceberam que esse além de mim ou diante de mim revelam que a nossa vida sempre é assim. É sempre aos olhos de Deus. Teólogos do passado gostavam de usar a frase de que nossa vida é coram Deo, diante de Deus. Toda. Ele perscruta cada coisa da nossa vida. Veja, se nossa vida é diante dele, perante ele, então nada escapa aos seus olhos. Quero lembrar a história de Abraão. Abraão era o homem que recebeu promessas maravilhosas de Deus. Deus falou para ele assim: Abraão, olha, eu quero que você saiba que você vai ter muitos filhos, mas muitos filhos. Falou quando ele tinha 75 anos a primeira vez. E aí Deus prometeu, um dia levou ele para fora e disse assim: tá vendo essas estrelas do céu aí? A sua descendência vai ser numerosa igual as estrelas do céu. Naquela época não tinha luz da cidade para atrapalhar o céu não, tá? O céu era estrelado. Você já foi para o campo? Você sabe o que está longe de luz elétrica e vê aquele céu estrelado? Foi isso que Abraão viu. Aquele céu cheio de estrelas, Deus falando para ele assim, a sua descendência vai ser desse jeito. Ele tinha 75 para lá. Já não era fácil ter filho. Aí um dia ele de muito esperar, não vem filho. Com 86 ele falou assim: Senhor, vou dar uma ajudinha. A esposa chega e oferece a sua serva, ele tem um filho. 13 anos depois, quando ele tinha 99, Deus aparece para ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Olha só o que Deus está falando. Parece uma exigência muito difícil. Deus falou isso pela primeira vez quando ele tinha 75. Não veio filho. Ele teve um filho e Deus ainda puxa a orelha dele e diz assim: anda na minha presença, viva a sua vida coram Deo e ser perfeito. Você fala assim: pastor, não dá. Se ele não conseguiu, que era Abraão, então eu. Mas aí que a gente precisa entender o que significa vida coram Deo. Não significa que Deus espera aprovar você sempre baseado na sua obediência. Isso é impossível. É por isso que eu me apresento diante de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus. A lei de Deus sempre nos leva àquele que teve a Deus como único Senhor. Isso que me impressiona. Eu conheço um ser que teve a Deus como único Senhor. Nunca teve outro Deus além do Senhor. Inclusive, diz a Escritura que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Ele sofreu até a morte de cruz. E até quando o Pai o abandonou, ele falou assim: Deus meu, Deus meu. Até quando o Pai o abandonou, coisa que você nunca experimentou, ele não teve Deus além do Senhor. É por isso que quando eu me apresento diante de Deus, e a minha vida é perante Deus, eu vou junto com o filho dele. Seguro na mão do filho dele. Fala assim: Senhor, me recebe em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente pede perdão por uma vida assim mesquinha, de falta de confiança em Deus, de pecados tolos, de idolatrias tão fúteis, a gente chega por intermédio de Jesus, domingo após domingo, e fala assim: Senhor, nos perdoe. A sua vida é coram Deo, Ele sabe tintim por tintim. Mas Ele quer que você expresse a Ele o seu arrependimento mediante Jesus Cristo, porque é assim que Ele promete te perdoar. E não só te perdoar, Ele quer relembrar do casamento dele contigo através dos sacramentos. Quando eu ensino meus alunos no seminário sobre sacramento, eu digo assim para eles: sacramento é que nem esse anel que a gente bota na mão esquerda da moça. Ele deve ser um lembrete sempre. Pena que às vezes ele fica tanto na mão que a gente esquece que ele está lá. Mas a gente devia mexer com ele de vez em quando, para ele ser um lembrete. A gente tem alguns lembretes aqui. Mês após mês, a gente tem a ceia do Senhor. De vez em quando Deus nos dá a graça de batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esses são lembretes de que Ele é o nosso Senhor. E Ele nos recebe diante dEle, mesmo com nossa sujeira. E diante de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar dEle. Eu quero que você entenda que vai ser muito, muito, muito difícil você ter a Deus como Senhor o tempo todo. E é por isso que você e eu, necessariamente, precisamos
de nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. Eu termino com duas conclusões. A primeira, esse mandamento tem muitas coisas a ensinar à sociedade, e eu vou falar só um pouco agora, o resto vai ficar para a aula de escola dominical. Depois do nosso intervalo a gente vai falar mais coisas relacionadas a esse mandamento. E eu vou fazer outras aplicações, mas agora eu quero levantar essas. A primeira coisa que eu vejo ensinando a sociedade brasileira, esse mandamento ensinando a sociedade brasileira, é que Deus não tolera sincretismo, esse tipo de religião no Brasil em que você é tudo, mas não é nada. Você mistura várias crenças, Deus não tolera isso. E Deus também não tolera pluralismo. Você já ouviu muita gente dizer assim, olha, você adora Deus, o Pai de Jesus Cristo, eu adoro Alá, o outro adora, não sei, Buda, o outro... São nomes diferentes, é tudo mesmo Deus, o que importa é a gente se amar. A Bíblia não tolera isso. Porque quando Jesus Cristo se apresentou às pessoas, Ele falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se aproxima de Deus, senão por Ele. Inclusive, uma das passagens mais lindas para a gente realmente detectar se a pessoa está no caminho certo, é perguntar, o que você acha de Jesus? Uma vez o próprio Salvador fez isso. Ele perguntou para os seus discípulos, lá em Mateus 16. Ele falou assim, quem é que o povo diz que eu sou? O que eles dizem acerca de mim? Ah, só falaram coisas boas. Ah, Jesus é um profeta. Ah, Jesus é Elias. Ninguém falou assim, ele é o inimigo. Não, estava falando das pessoas que gostavam de Jesus. Como muita gente no Brasil gosta de Jesus. Mas o que eles dizem de Jesus não basta. Porque teve um momento em que Jesus se voltou para os discípulos e falou assim, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, num momento assim de revelação do Pai, fala assim, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado, você é abençoado, porque essas coisas não foi você que chegou com conclusão teológica não, Pedro. Eu dei essas coisas a conhecer a você. E isso revela onde é que está o coração de alguém. Se ele não entende quem é Jesus Cristo, se ele não compreende a função de Jesus na sua vida, ele pode dizer que é cristão, mas ele não sabe nada. Aquilo que nós pensamos de Jesus revela onde está o nosso coração. E a igreja, a nós que estamos aqui domingo após domingo, aparentemente não tendo outros deuses além do Senhor, essa mensagem é para torná-lo ciente de que idolatria também é um problema nosso. E de que você não pode nunca, jamais, em qualquer área da vida, pensar que você trabalha de maneira autônoma. Isto é, sem lei. Autônoma significa você é a sua própria lei. Talvez você saiba disso teoricamente, mas eu só quero terminar mostrando para você que você nem sempre lembra disso. A maneira como você planeja os seus gastos, na maioria das vezes, obedece critérios técnicos e não critérios espirituais. A maneira como você pensa em emprego ou segurança profissional normalmente obedece critérios profissionais, não critérios que vêm do Senhor. Então você e eu constantemente temos outras alianças que não aliança com o Senhor. E eu queria que você entendesse que você só pode ter um Senhor. Casamento aqui é monogâmico. Você não pode estar casado com Deus e com outros. Então confesse ao Senhor agora o seu pecado e vamos orar pedindo que Ele nos faça fiéis a Ele. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Tua palavra nos convoca a não ter outro Deus além do Senhor. E a verdade é que não há outro Deus, o Senhor é o único Senhor. Mas o nosso coração é tão mau, é uma fábrica tão hábil para produzir ídolos, que nós tomamos os poderes e as coisas impressionantes desta vida, e nós absolutizamos isso, nós tornamos isso alvo da nossa confiança, da nossa admiração, da nossa alegria. É aí que o nosso coração se torna idólatra. Ó Deus, perdoa-nos. Porque alguns de nós têm corrido desenfreadamente por segurança profissional. Outros de nós têm se desesperado porque o dinheiro não lhe traz paz. Outros têm ficado tremendamente tristes porque não estão satisfeitos no amor. Outros têm se desinteressado pelo Senhor. Não têm tido ardor, não têm tido interesse e fervor por Ti.
E essas são algumas de muitas maneiras de nós quebrarmos esse mandamento. Por isso, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e restaura-nos, de tal forma que a gente cresça no amor por Ti. Que a gente cresça na submissão ao Senhor, na confiança do Senhor. Que a gente cresça em honra. Que a gente cresça em conhecimento de Ti. Abençoa-nos, o Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.